Olá! Que bom que você está aqui com a gente para mais essa exploração aprofundada. Hoje o tema é daqueles que todo mundo enfrenta, né? A tentação. É verdade. Aquele empurrãozinho, aquela ideia que faz uma coisa errada parecer ah, muito boa ou pelo menos, sei lá, irresistível. É uma luta antiga, universal mesmo. Com certeza. E tão universal, olha, que as fontes que a gente analisou ressaltam muito que nem Jesus escapou. Logo no comecinho do ministério dele, sabe? Depois de jejuar um tempão no deserto, 40 dias, né? isso, 40 dias, ele foi tentado diretamente. Esse episódio já mostra, assim, a seriedade da coisa, né? Dessa batalha espiritual que a gente vive. Exato, é um ponto de partida bem forte. E a nossa ideia aqui, baseada num monte de material, artigos de sites cristãos, sabe? Comentários em fóruns, textos mais clássicos sobre os ensinamentos bíblicos, tipo o fruto do Espírito, a armadura de Deus. Bastante coisa boa. Pois é, a ideia é tirar dali as lições mais importantes. Entender as ferramentas, a mentalidade que a Bíblia oferece para a gente conseguir enfrentar e vencer a tentação. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é exatamente a tentação? Olhando por esse prisma bíblico. De um jeito simples, é um convite para o pecado? Um convite. Isso, um convite que vem embrulhado para parecer bom, desejável. Uma isca, né? Uma isca. E de onde vem essa isca? O material que a gente viu aponta para, duas fontes principais, né? Isso mesmo. Uma é de dentro da gente mesmo, nossos desejos meio bagunçados, sabe? Aquilo que a Bíblia chama de coração, que pode gerar maus pensamentos, más intenções. Exato. E a outra fonte é externa. As fontes falam, claro, da figura do diabo, de Satanás, como alguém que age mesmo na tentação. Não é só uma ideia ruim que surge, mas uma influência real tentando desviar a gente. Tipo um predador. Isso, como um leão procurando a presa, uma imagem forte que está lá em Pedro. A própria história da tentação de Jesus no deserto mostra essa ação de fora, né? E falam também de um processo, um caminho meio perigoso, né? E começa com a cobiça. O desejo descontrolado, né? Isso. Aí esse desejo abre a porta para a tentação. Se a pessoa cede, vira pecado, e o pecado se vira rotina, leva para um tipo de morte espiritual, um afastamento de Deus. É uma escada para baixo. O exemplo de Caim, que um dos textos menciona, é muito claro nisso. Antes de fazer o que fez, Deus avisou ele, né? Falou que o pecado estava ali na porta, mas que ele precisava dominar esse impulso. Quer dizer, tinha uma escolha ali. Tinha uma escolha, uma luta interna antes da queda. O desejo, a raiva estavam lá, mas o pecado em si ainda não tinha acontecido. Isso toca num ponto-chave que vários textos reforçam. Ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Fundamental essa distinção. A tentação é a oferta, o teste, digamos assim. O pecado acontece quando a gente abraça essa oferta por dentro, concorda com ela no coração. Mesmo que não faça nada por fora ainda. Jesus foi até mais fundo nisso, né? Falando da raiva, da cobiça no coração. Sim, ele elevou o padrão. E outro ponto importante para esclarecer, baseado lá em Tiago, Deus não tenta ninguém a pecar. Certo? O papel de tentador é do diabo. Deus pode permitir provações, dificuldades, sim, mas aí o objetivo é outro: fortalecer o caráter, testar a fé e não empurrar para o erro. São coisas diferentes. Provação é uma coisa, tentação é outra. Entendi. Mas apesar dessa realidade da tentação, que parece estar em todo lugar, tem uma promessa muito forte que aparece em vários lugares. Ah, sim, a promessa de 1 Coríntios 10:13. A gente achar essa saída e resistir. Boa pergunta. A primeira estratégia que me chamou a atenção, talvez até surpreenda um pouco, é fugir. Fugir? Simples assim? Simples assim, dar meia volta, sair de perto da situação perigosa. É um conselho bem direto, principalmente para coisas como imoralidade sexual, idolatria, reconhecer o gatilho e, vazar. É uma retirada estratégica, então. Não é ser covarde. Exato. Faz sentido. Provérbios fala para não andar no caminho dos maus, para se desviar dele. Isso pode ser evitar lugar, evitar certo tipo de conteúdo, ou até influência de gente que puxa para baixo, né? A ideia é não brincar com fogo. Totalmente. Se fugir à retirada, qual seria o próximo passo? Falam muito de vigiar e orar. O que isso quer dizer na prática? Vigiar é estar alerta, sabe? Consciente das nossas fraquezas, das táticas do inimigo, para não ser pego desprevenido. Lembra da imagem do leão? Sim, rondando.
Pois é, tem que vigiar. E orar é reconhecer que a gente não consegue sozinho. É pedir força para Deus, pedir sabedoria para entender, capacidade para resistir. A oração é vista como o que mantém a nossa armadura espiritual funcionando, como está lá em Efésios. Então, fugir estrategicamente e vigiar buscando ajuda lá de cima. Mas e quando a tentação está ali, na cara? Aí entra a resistência ativa, o resistir e dizer não. Tiago 4,7 é muito direto. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um ato de vontade mesmo, decidir não ceder, mas claro, buscando a força que vem de Deus. E qual a principal ferramenta para essa resistência? Vários textos apontam para a mesma coisa: a palavra de Deus. Exatamente. Guardar a palavra no coração, como diz o Salmo 119, é chave. Não é só saber de cor, mas deixar que os princípios, as promessas de Deus moldem o nosso jeito de pensar e reagir. A palavra é um guia e também uma arma para desmascarar as mentiras da tentação. O exemplo de Jesus no deserto é muito forte nisso, né? Marcante. Ele não ficou batendo boca com o diabo, usando lógica humana. Para cada tentação ele respondeu: está escrito, e citou a Escritura. É a demonstração prática da palavra como a espada do Espírito, né? Aquela peça da armadura. E falando em recursos internos, isso leva para outra estratégia muito importante: cultivar o domínio próprio. O domínio próprio. Um dos textos que a gente viu sobre o fruto do Espírito explica bem. Domínio próprio não é algo natural nosso, mas um resultado da ação do Espírito Santo em quem crê. E a gente precisa dele porque a luta muitas vezes é interna, contra nossos próprios impulsos, desejos que não estão alinhados com Deus. É uma luta constante, então. Aquela ideia de crucificar a carne todo dia sugere isso. E a imagem de Provérbios, da pessoa sem domínio próprio ser como uma cidade sem muro, nossa, é forte. Totalmente vulnerável. Sim, uma vulnerabilidade perigosa. Por isso, o domínio próprio é descrito como uma luta preventiva. É aprender a controlar os desejos antes que virem pecado, coisa que Caim não conseguiu fazer. Isso envolve se conhecer, saber as fraquezas, se submeter a Deus, dizer não já para os primeiros pensamentos errados, orar pedindo força e, claro, perseverar, não desistir. Isso se liga com aquela ideia de viver pelo Espírito de Gálatas. Andar no Espírito para não fazer a vontade da carne. Exatamente. É uma questão de qual lado a gente alimenta mais. Se a gente fortalece a vida espiritual com oração, leitura da Bíblia, comunhão, jejum, o espírito fica mais forte para ganhar da carne quando a tentação chega. A nossa rotina com Deus reflete nesses momentos críticos. Mas e quando a pressão é muito grande? Quando a gente sente que vai fragilizar? Tem ajuda externa? Tem, sim. E as fontes apontam para duas ajudas principais. A primeira e mais importante é o próprio Jesus. Direto nele. Sim, o livro de Hebreus diz que, como ele foi tentado em tudo, ele entende as nossas lutas e pode socorrer a gente. Podemos clamar por ele no meio da confusão. Faz sentido. E a segunda fonte de ajuda? A comunidade, a igreja. Uma interpretação interessante daquele escape de 1 Coríntios 10:13 é que, muitas vezes, essa saída vem através de outros irmãos na fé. Interessante. Compartilhar as lutas com gente madura, de confiança, pedir oração, sabe? Abrir o jogo. A oração de um justo pode muito, como diz Tiago. A gente não foi feito para lutar sozinho essa batalha. Nossa, cobrimos bastante coisa sobre as estratégias para resistir. Mas vamos ser realistas, né? Às vezes a gente cai. O que os textos dizem sobre lidar com a queda? A luta acaba ali? De jeito nenhum. A mensagem é sempre de esperança, de restauração, não de condenação final. Se a gente cair, o caminho de volta é o arrependimento sincero e buscar o perdão de Deus. Primeiro passo é reconhecer o erro. Exato. Reconhecer, confessar para Deus e para quem a gente ofendeu, se for o caso. As fontes garantem. Deus é fiel para perdoar quem se arrepende de verdade. Então, admitir a fraqueza não é o fim, mas pode ser um recomeço. Exatamente. A humildade de reconhecer que a gente falha atrai a graça de Deus. A queda não precisa ser o fim da linha. Pode ser uma lição dolorosa, sim, mas que leva a gente a depender mais de Deus e a levar a luta mais a sério. É levantar, pedir perdão e seguir em frente. Além dessas estratégias para a hora H da tentação e para depois da queda,
As fontes falam também de construir defesas, de um fortalecimento espiritual mais proativo. Falam e muito. Tem uma ênfase grande em guardar o coração, como diz Provérbios, porque é dali que sai tudo na vida. Isso significa ser seletivo com o que a gente deixa entrar na mente e no coração. Tipo um filtro. Isso, fazer um pacto com os olhos, como Jó fez, para não ficar cobiçando, evitar de propósito lugares, conteúdos, pensamentos que a gente sabe que são gatilhos. É como uma higiene mental mesmo. Perfeito. E não só filtrar o negativo, mas preencher a mente com o positivo. Filipenses 4:8 dá aquela lista ótima. Pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Cultivar pensamentos bons, em vez de dar espaço para os ruins. E na prática, se vem a tentação, Uma sugestão prática é: sentiu a tentação chegando, busca na hora uma atividade alternativa que seja boa. Vai orar, ler algo que edifica, fazer um exercício, ajudar alguém, mudar o foco. e sobre disciplinas espirituais mais específicas, tipo o jejum, como ele entra nisso? O jejum aparece como uma ferramenta forte para essa batalha espiritual. A ideia é que quando a gente nega algo legítimo para o corpo, tipo comida, a gente fortalece o espírito, fica mais sensível a Deus e enfraquece os desejos da carne. Tem vários tipos, né? Sim, pode ter vários propósitos: consagração, buscar direção, arrependimento e formas diferentes também. O ponto principal que Mateus 6 destaca é o foco sem Deus, não no ato de jejuar em si, nem para mostrar para os outros. E claro, a gente não pode esquecer da famosa armadura de Deus, lá de Efésios 6. Aquilo é mais que uma imagem bonita. Com certeza é mais. É uma metáfora muito rica para a proteção espiritual que Deus nos dá. A luta, como o texto mesmo diz, não é contra gente de carne e osso, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, a gente precisa de armas e defesas espirituais. Você pode lembrar rapidinho o que cada peça significa, de um jeito prático? Claro! O cinto da verdade. É a integridade, viver na verdade de Deus é a base de tudo. A couraça da justiça. É a vida reta que a gente recebe de Cristo e que a gente busca praticar, protegendo o coração. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Estar pronto e disposto para levar a mensagem de paz de Cristo. O escudo da fé. Esse é a nossa confiança em Deus e nas promessas dele, que apaga as dúvidas, as acusações, aqueles dardos inflamados. O capacete da salvação. Protege a mente com a certeza da nossa salvação em Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma de ataque para refutar mentira e falar a verdade. E como a gente veste isso no dia a dia? Não é um botão que a gente aperta, né? Não, não é um ritual mágico. É viver isso todo dia. É andar, na verdade, praticar a justiça, cultivar a fé, confiando em Deus, estar pronto para compartilhar a esperança que a gente tem, manter a mente firme na salvação e, muito importante, usar a palavra e orar sempre. A oração meio que conecta e dá energia para a armadura toda. Todo esse arsenal, essas estratégias, acabam voltando para o ponto inicial, o exemplo de Jesus. Sem dúvida. A resistência dele no deserto, usando a escritura contra cada ataque do tentador, é o modelo máximo. E o fato dele ter passado por isso, como Hebreus fala, faz dele alguém que entende a gente, entende nossas fraquezas e pode ajudar. Um sumo sacerdote cheio de compaixão. Uma das fontes trouxe uma coisa interessante, que o foco da luta não devia ser só evitar o pecado, mas sim se aproximar de Jesus. Parece uma diferença pequena, mas é grande, né? Junto com Cristo, a obediência vira uma consequência natural desse relacionamento. E é nele que a gente encontra a força de verdade, a proteção. A vitória sobre a tentação acaba sendo um resultado de andar perto dele. Ok, acho que fizemos uma análise bem completa, tentando resumir as ideias principais. A tentação é real, vem de dentro e de fora, mas ser tentado não é pecado. Deus promete uma saída, um escape. E as estratégias para achar esse escape incluem fugir do perigo, vigiar e orar buscando força em Deus, Resistir ativamente usando a palavra, cultivar o domínio próprio com a ajuda do Espírito, buscar ajuda em Jesus e na comunidade e saber que tem perdão e recomeço se a gente cair. e, claro, a importância de se fortalecer antes, com as disciplinas espirituais e vestindo sempre a armadura de Deus, que é, na verdade, viver uma fé prática conectada com Ele. Exato. A mensagem final parece ser de realismo, mas também de muita esperança. A luta faz parte da caminhada,
mas a gente não está desarmado. Tem recursos de Deus, tem estratégias práticas para quem busca viver segundo a Bíblia e, como a gente falou, o objetivo maior é o relacionamento com Deus. Exatamente. A vitória sobre a tentação não é o fim em si, mas um meio para um fim maior, uma vida mais próxima, mais conectada com o Criador. Para a gente terminar, fica uma provocação para pensar, baseada naquela promessa do escape de 1 Coríntios 10:13. Será que esse escape é sempre uma porta de saída óbvia da situação? Ou será que às vezes pode ser a força sobrenatural que Deus dá para a gente aguentar a pressão sem cair? Uma força que pode vir, talvez, através de um amigo, de um pensamento claro baseado na palavra, ou só aquela paz que a gente não sabe explicar no meio da tempestade. Exato. E pensando na armadura de Deus, qual peça parece que a gente mais precisa fortalecer na nossa vida hoje? Será o escudo da fé para lidar com as dúvidas? A espada do Espírito para lutar contra uma mentira específica? Ou o capacete da salvação para guardar a mente? Fica aí uma reflexão pessoal, né? Onde a gente mais precisa da proteção e do poder de Deus agora?